Está no ar o primeiro debate, a melhor discussão da internet. Deixe sua opinião. Já se inscreveu no canal do YouTube da Primeira Fute? Vá lá, Primeira Fute. Está no ar mais uma transmissão Primeira Fute. Participe pelo WhatsApp 19 9949 87459. Boa noite pessoal, estamos no ar no Primeira Fute, estamos no ar no nosso Facebook, na nossa página Primeira Fute, nosso canal no YouTube Primeira Fute, para vocês, para a gente falar sobre a bomba, né? A bomba do dia de hoje, nosso debate semanal. Jorge Jesus muito provavelmente não é mais treinador do Flamengo, a gente vai discutir isso. Antes eu vou situar vocês. Alguns jornalistas já desconfiaram que ele não está dando declaração alguma sobre a proposta que ele tem do Benfica, até que hoje à tarde o canal Sport TV, não confundir com Sport TV da Globo, canal de Portugal, cravou que o acordo está fechado entre Benfica e Jorge Jesus. Já o jornalista, vou dar o crédito para ele, o Fábio Azevedo da Fox, agora à noite cravou que o Jorge Jesus desembarca no sábado para assinar contrato com o Benfica. Ele não está falando de valores por enquanto. A informação do Fábio Azevedo é que ele vai chegar no sábado, e as informações que chegam de lá não fala de valores, não fala o que vai fazer. A informação que a gente tem é que o Flamengo vai tentar manter o João de Deus auxiliar para o restante da temporada, mas o Jorge Jesus deve tentar também levar o seu auxiliar junto com você. Participe com a gente pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Instagram. A gente quer saber a sua opinião sobre o caso. Os nossos debatedores estão aqui. Rubem Rodrigues, qual é a dimensão dessa perda para o Flamengo? Vale se lembrar que o Flamengo ano passado tinha um time que estava fazendo uma temporada ruim, venceu o Carioca, mas naquele jeito não conta, mas estava praticamente eliminado na Libertadores, não vinha bem na Copa do Brasil e não vinha bem no Brasileiro. Aí a chegada do Jorge Jesus, juntamente com a chegada do Gerson também, do Rafinha, do Felipe Luiz, virou a chavinha e o Flamengo mudou da água pro vinho com isso. Qual o impacto de uma mudança de técnico agora, logo depois de uma final e às vésperas do começo de um Campeonato Brasileiro? Boa noite a todos os ouvintes da Primeira Fute, boa noite Felipe, boa noite Rafael. Olha, é um impacto muito grande, Jorge Jesus era um dos pilares desse time do Flamengo, diria até principal peça, acho que acima das peças técnicas, que são muito boas, inegavelmente, é um dos melhores elencos já montados no futebol brasileiro, mas o Jorge Jesus potencializou o futebol de muitos deles. O Gerson não tinha jogado essa bola toda sem o Jorge Jesus. O Arrascaeta, uma versão muito melhorada do que a gente viu dele no Cruzeiro, o Arrascaeta que vinha muito mal por seu antecessor, o Abel Braga. O Gabriel, que foi um jogador que já tinha mostrado potencial no Brasil. Acho que todos já tinham mostrado potencial no Brasil, mas Jorge Jesus conseguiu potencializar todos eles. Eu acho que o Jorge Jesus conseguiu extrair o melhor de todos ali. Eu acho que a maioria dos jogadores que estão no time do Flamengo viveram a melhor fase agora sob o comando do Jorge Jesus, ou alguns, se não, de repente, o Felipe Luiz com certeza viveu fases melhores no Atlético de Madrid e tal, mas acima de tudo um time muito equilibrado. Então é uma perda grande para o time do Flamengo, e é uma perda principalmente pela questão da guerra política dentro do Flamengo. É uma guerra, uma batalha política, a gente vai falar disso, tal, que alguns grupos não gostavam do Jorge Jesus, alguns grupos que, tipo assim,
não apoiaram a contratação, viram o sucesso do Jorge Jesus e ficaram de beicinho, porque não foi o grupo deles que tinha contratado. Então, alguns nomes já citados, como o BAP, por exemplo, o BAP, que é criticado muito tempo pela torcida do Flamengo, o peruano, entre outros nomes da diretoria do Flamengo. E o problema é a guerra política que vai virar do tipo: vamos trazer quem para o lugar? Lembrando que esse grupo político do Flamengo, muitos não queriam a demissão do Abel Braga. Muitos não queriam a demissão do Abel Braga dentro do Flamengo. Então, é questão de ver o que vai sair disso. É questão de ver o que vai se conseguir para o futuro do Flamengo, porque a perda eu acho que é iminente. Estava comentando até fora do ar. É uma questão do poder financeiro, né? Você diz, o Flamengo financeiramente está bem, eu concordo, tá? Até bem, mas o poder da moeda europeia tal ainda é muito grande, o poder de jogar uma Liga dos Campeões da Europa, eu acho que é algo muito grande e que o Flamengo não consegue competir com isso. Até um fator que muita gente comenta tal, e que realmente é verdade, mas que não dá para você ser competitivo sozinho. Eu acho que é um pensamento a mais médio e longo prazo, mas não dá para você montar um time de estrelas e galáctico como o Flamengo e o restante dos times estarem afundados em crise como o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, porque a liga não se sustenta. A liga não se sustenta de uma locomotiva só. E talvez a perda do Jorge Jesus mostre um pouco isso. Campeonato desorganizado, campeonato bagunçado que o Flamengo está enfiado como carioca. Muita da bagunça também por culpa do Flamengo. O Flamengo também forçou uma volta no momento que não precisava e da forma como foi. Principalmente, você pode dizer, tinha que voltar, não sei o quê. Mas da forma como foi, voltar depois de 2 dias de reunião, você logo querer voltar ao futebol da maneira sem planejamento nenhum, inegavelmente pesa contra um europeu, um cara vindo da Europa que se preza sempre pela organização. Eu sempre falo isso, o campeonato alemão botou a volta do campeonato alemão com um mês de antecedência. Um mês de antecedência a gente já sabia que no dia tal ia ter um campeonato alemão de volta. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil você fez, aqui no Rio de Janeiro você fez uma reunião na segunda e na quarta noite já voltou a ter jogo. Então, acho que tudo isso pesa contra. Fora as questões de bastidores políticos do Flamengo, que a cada dia parecem piores. Aí você vai falar, todo time tem crise política, com certeza. O Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid por culpa de uma crise política. Mas, enfim, só para comentar isso, vou deixar o Rafael também apresentar o ponto dele e a gente continua. Rafael, qual é a distância você acha do Flamengo para os outros clubes e se a distância era pelo Jorge Jesus ou o Flamengo continua, obviamente, com um time forte? Daí tá uma pergunta meio fora do eixo. O Flamengo continua forte, mas no que isso nivela o Flamengo aos outros? Boa noite, Felipe. Boa noite, Rubem. Boa noite aos ouvintes da Primeira Fute, né? Olha, com relação ao Flamengo, né, o time vai ser mantido, né? Especula-se uma proposta do Chelsea pelo Gerson no valor de 100 milhões, mas até agora não foi nada oficial. Então a gente ainda não pode contar como perca para o Flamengo. O Jorge Jesus hoje, ele representa para esse time do Flamengo cerca de mais ou menos uns 30%, eu vou dizer, do que esse time conseguiu extrair ao longo de 2019, né? Desde a chegada dele, ao título da Libertadores, ao vice-campeonato mundial, a conquista da Recopa Sul-Americana, a conquista da Recopa do Brasil, Recopa não, Supercopa do Brasil, né? Ele é cerca de 30%, porque ele foi um cara que também abraçou o time, né? Ele expôs, ele colocou as ideias dele, a filosofia dele, a metodologia, né? Aí você trouxe o Felipe Luiz e o Rafinha, que foram jogadores que ficaram por muitos anos no futebol europeu e já conheciam ele de outros carnavais, né? Não trabalharam com ele, mas teve, assim, alguns confrontos contra o Benfica na Liga dos Campeões. Então eles compraram a ideia, se uniram, né? E foram até conquistando grandes conquistas, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, foram vice-campeões do mundo, perdendo para o Liverpool na final, conquistaram a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil.
E hoje, por exemplo, o Flamengo ainda continua assim com o melhor time, com o melhor elenco do país, né? Não vamos ser bobos em falar que vai perder, porém agora vai depender muito de quem a diretoria vai contratar, né? Como é que vai ser a filosofia do novo técnico, né? Se vai ser o estilo dele, né? Falam na manutenção do João de Deus, mas geralmente o Jorge Jesus leva só a comissão técnica inteira junto, né? Para onde quer que ele vá. Então eu acho muito difícil o João de Deus ficar no Flamengo, até pelo fato também o fato dele ser português, né? Vai ficar mais próximo da família, tudo. E nesse caso, como o Sampaoli já foi contratado já pelo Atlético Mineiro, Reinaldo Rueda pode ser um nome forte, mas tem que ver como é que tá a situação dele hoje. Ele tá em qual time mesmo? A gente vai falar agora dos possíveis substitutos, vamos falar por enquanto do impacto da saída dele. Depois a gente vai Não, o entrar impacto da saída dele, assim, a gente vai entrar o impacto só nos perfeito. nos possíveis substitutos. Assim, o impacto vai ter, claro, porque mesmo que você contrate outro técnico, né, vai ser difícil os jogadores também se assimilarem, falar assim, ele é igual ao Mister, né, como ele era chamado lá, né, no Mister, né, se ele vai ser igual. Não vai, entendeu? Então eu acho que essa engrenagem do Flamengo perde cerca de 30% da sua potência, porque ele sim tinha um dedo dele nesse time que foi campeão brasileiro, campeão da América, né, conquistou esses títulos importantes ao longo de 2019. Vamos ver. Os nomes que circulam, isso não é de hoje, tá? Desde que aconteceu esse interesse do Benfica, já circulam alguns nomes dos bastidores rubro-negros. Tem o nome do Rueda, que já foi treinador lá. Outros nomes que a gente está vendo aqui é o Leonardo Jardim, que está desempregado, treinador do Mônaco. Outro nome que sempre circula no futebol brasileiro é do Osório, que quase veio para o Palmeiras. Falam no São Paulo, mas ele acabou de fechar com o Galo, é muito difícil. É um treinador bem complicado do Flamengo conseguir agora. Tem também o Gabriel Heinz, é outro treinador estrangeiro que o Flamengo poderia ir. E o que a torcida pede, que é o preferido da torcida, mas eu acho muito, muito difícil, que é Marcelo Gallardo. Eu acho quase impossível que ele saia do River Plate, onde ele recusou a seleção argentina para vir dirigir o Flamengo, por melhor que o Flamengo seja. Ele já ganhou 2 Libertadores no River Plate. Acho que não há nada no Flamengo que o seduza, a não ser o dinheiro. E o Ricardo Gareca, Felipe? Não se E o fala o nome Gareca, dele. será que... Trocaria, Porque hoje ele trocaria tá... de sósia, né? Mas não é um nome que não se falou. Então, porque ele tá na seleção peruana, né? Provavelmente eu acho que esse cara não recebe em dólares. Eu acho que se fizer uma proposta boa, ele pode até assumir, né? Se bem que ele foi vice-campeão com a seleção peruana. Pode falar, Rubem. Pode ter uma chance boa no futebol brasileiro, que foi um cara que veio aqui no Brasil, treinou o Palmeiras, mas que foi uma draga, mas o time do Palmeiras também era horroroso, tal, tava desorganizado. Sim. Outro treinador também é o Miguel Ángel Ramírez, espanhol, treinador do Independiente Del Valle, tá? E falando de brasileiro, o que vocês acham que pode pintar? Se vamos supor que vença o lado da diretoria que não quer um técnico estrangeiro, alguma coisa assim, tal, que a gente sabe que tem esse lado dentro do Flamengo. Quem vocês acham que poderia pintar? Tem um que começa Se o Thiago Nunes for demitido, ele é forte. Tem um que começa com o senhor e termina com o Valdemar, né? Poderia ser uma boa. No Brasil, os técnicos tops do Brasil hoje, acho que o único que eu vejo com o perfil do Flamengo, mas ele tem uma rixa com a torcida, é o Renato Gaúcho. Mas a rixa dele é muito forte com o torcedor. E o Thiago Nunes, Felipe, se ele não ficar no Corinthians?